São Paulo, bairro dos Jardins. 22h30, 22:30 AS. Pedro Antunes, de 37 anos, era o dono de 3 restaurantes de sucesso na capital paulista. O Sabor de Ouro, nos Jardins, era seu primeiro e mais prestigiado local. Naquela noite, Pedro havia voltado ao seu restaurante de forma anônima por um motivo desagradável. Nos últimos 2 meses, havia denúncias de furtos, garrafas de vinho sumindo, comida faltando no inventário e pequenas quantias que não batiam no caixa. O gerente, Miguel, suspeitava de alguém da equipe. Pedro decidiu descobrir pessoalmente e se apresentou como um cozinheiro substituto de uma agência temporária. Ninguém o reconheceu. Às 10h30, quando o movimento diminuía, Pedro se escondeu na despensa. De lá, ele podia observar a cozinha pela fresta da porta entreaberta. Ele esperou, observando o pessoal se mover e limpar. Estava prestes a desistir quando algo chamou sua atenção. Alice Braga. Ele a conhecia de vista. Contratada há 3 meses, 24 anos. Pequena, magra, cabelo castanho preso e olhos que pareciam sempre cansados. Era educada e eficiente, mas trabalhava com uma intensidade quase desesperada. Naquela noite, Alice esperou que todos saíssem da cozinha. Olhou em volta nervosamente e foi para a parte de trás, perto das lixeiras e da pia industrial. Pedro se moveu para ver melhor. O que ele viu o paralisou. Alice se agachou atrás dos latões de lixo. Com as mãos trêmulas, pegou um prato que alguém havia deixado perto da pia. Havia restos, um pedaço de frango, batatas frias, pão. Sem hesitar, ela começou a comer. Mas não era simplesmente comer, era fome. Fome real, profunda. Alice comia rapidamente, devorando pedaços grandes e mal mastigando. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela não parava. Ela raspou o prato, comendo tudo, até migalhas de pão e rodelas de limão que seriam descartadas. Pedro ficou imóvel. Ele via os ombros magros dela tremerem enquanto ela chorava em silêncio. Via a urgência em cada movimento. Quanto tempo fazia que ela não comia direito? Quantas noites ela esperou para se alimentar dos restos que iriam para o lixo, deixados por clientes ricos que nem pensavam no desperdício? Depois de uns 10 minutos, Alice parou. Limpou a boca rapidamente e secou as lágrimas. Com movimentos mecânicos, começou a lavar os pratos que usou, apagando qualquer vestígio. Quando saiu da cozinha, seu rosto estava de novo sereno. Pedro esperou ela sair. A ladra que ele procurava não era uma ladra. Era uma moça morrendo de fome, comendo sobras atrás do lixo. Sentiu a vergonha queimá-lo. Vergonha por ter procurado um criminoso quando havia encontrado algo muito pior. A pobreza escondida sob o seu teto. Ele pagava a Alice um salário que provavelmente não era suficiente para sobreviver em uma cidade cara como São Paulo. Ele saiu da despensa, tirou o avental de cozinheiro e subiu para o seu escritório. Procurou a ficha de Alice Braga. Endereço: Cidade Tiradentes, Zona Leste. Contrato: meio período, 25 horas semanais. Salário: mínimo. Meio período, salário mínimo. Pedro fez os cálculos. Depois de aluguel, transporte e contas, sobrava pouquíssimo para a comida, ou talvez nada. E ela não havia roubado nada, apenas comido o que iria para o lixo. Pedro ficou sentado no escuro de seu escritório por 1 hora. Ele sabia o que precisava fazer. Amanhã, as coisas iriam mudar. Com certeza. Vamos dar sequência à história com a dramática confissão de Alice. Aqui está o capítulo 2. Dignidade e fome em português brasileiro, com a tensão da descoberta. Capítulo 2. Dignidade e fome. No dia seguinte, Pedro Antunes permaneceu em O Sabor de Ouro, nos Jardins, observando, mas agora com novos olhos. Ele não procurava problemas, procurava entender. Alice Braga chegou às 17 horas, 5 da tarde, para o turno da noite. Pedro notou detalhes que nunca havia reparado. Suas roupas, embora limpas, eram velhas e remendadas. Os sapatos, gastos. Ela estava magra, muito além do normal. Seus olhos tinham olheiras fundas. O mais doloroso era como ela interagia com a comida.
Quando os clientes pediam, ela olhava os pratos com uma intensidade particular. Quando alguém deixava muita comida, Pedro via uma sombra de fome e desejo cruzar seu rosto. Às 19h, 19h, durante o intervalo, Pedro viu os outros garçons comerem lanches e saladas na mesa do pessoal, usando o desconto. Alice sentou-se com eles, mas em sua frente havia apenas um copo d'água. Um colega, Luiz, ofereceu-lhe metade do seu sanduíche. Alice recusou, sorrindo. Obrigada, Luiz, mas já comi antes de vir. Pedro sentiu o coração apertar. Era uma mentira dolorosa. Ela tinha orgulho. Preferia esperar até o final do turno para comer os restos sozinha a aceitar caridade dos colegas. Após o turno, Pedro esperou. Sabia o que aconteceria. Às 22h45, 22h45, ele se escondeu novamente e a viu. O mesmo ritual. Esperar todos saírem, ir para os fundos, comer apressadamente os restos, chorando em silêncio. Desta vez, Pedro não conseguiu ficar escondido. Algo dentro dele se quebrou. Ele saiu da despensa e disse seu nome. Alice. Alice congelou na hora. Um pedaço de pão na mão, o terror puro em seus olhos. Levantou-se tão rápido que quase caiu, o rosto vermelho de vergonha. Começou a se desculpar freneticamente. Eu não estava roubando, seu Pedro, eram só sobras. Eu ia jogar os pratos fora. Eu preciso desse emprego, por favor, não me demita. As palavras saíam rápidas, desesperadas. Pedro levantou a mão para pará-la. Disse com a voz gentil que não a demitiria, que não tinha problemas, que só queria entender. Alice, perguntou ele suavemente, quando foi a última vez que você fez uma refeição de verdade? Ela abaixou a cabeça. As lágrimas recomeçaram a cair. Ela sussurrou que não se lembrava. Talvez há 3 dias, talvez 4. Pedro sentiu a raiva crescer, não contra ela, mas contra si mesmo, e contra um sistema que permitia que uma jovem trabalhadora passasse fome enquanto ele era milionário. Ele pediu para ela se sentar. E lentamente, com a voz embargada pela emoção e pela vergonha, Alice contou sua história. Ela era do interior de Minas Gerais. Veio para São Paulo com o sonho de fazer faculdade. A família era pobre. Seu pai havia morrido cedo. Há 2 anos minha mãe adoeceu, relatou Alice. Tratamentos caros, remédios. Eu enviava para casa cada real que conseguia juntar. Eu vivia com o mínimo, pulava refeições, andava a pé em vez de pegar ônibus. Há 6 meses, sua mãe faleceu. Alice ficou com as dívidas dos tratamentos. O aluguel do seu quarto em Cidade Tiradentes aumentou. O trabalho de meio período no restaurante não era suficiente. Ela procurou um segundo emprego, mas os horários não batiam. E então comecei a comer cada vez menos, concluiu Alice. Até que vi quanta comida era desperdiçada aqui. E comecei a pegar. Eu não roubei do estoque, seu Pedro. Só os restos, o que ia para o lixo. Quando terminou, ela estava em prantos. Pediu desculpas de novo, dizendo que era patética. Pedro permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, fez algo que a surpreendeu. Ele tirou o avental de cozinheiro, revelando o terno elegante que usava por baixo. Ele lhe disse quem realmente era, o dono de O Sabor de Ouro. Eu vim procurar um ladrão, Alice, disse Pedro, e encontrei algo que me envergonha mais do que qualquer roubo. Alice o olhou em choque. O dono sabia de tudo. Ela começou a pegar sua bolsa, certa de que seria demitida. Mas Pedro a deteve. Ele disse que ela não iria a lugar nenhum e que amanhã as coisas mudariam para ela e para todos os outros que talvez estivessem sofrendo em silêncio. Com certeza, vamos dar vida à transformação. Aqui está o capítulo 3, a transformação da empresa e a mentoria, onde a justiça e o potencial de Alice se manifestam. O texto está em português brasileiro. Capítulo 3, a transformação da empresa e a mentoria. No dia seguinte, Pedro Antunes não perdeu tempo. Convocou uma reunião urgente com todo o pessoal de O Sabor de Ouro. Garçons, cozinheiros, pessoal da Copa, todos estavam confusos. Reuniões improvisadas com o dono costumavam significar problemas. Pedro começou a falar sem rodeios. Disse que havia descoberto algo inaceitável, que alguém da equipe estava literalmente morrendo de fome. E a culpa é minha,
declarou Pedro, com a voz firme. É culpa de um sistema que paga o mínimo e espera que as pessoas sobrevivam em uma cidade como São Paulo. Alice estava sentada no fundo, com o rosto em chamas de vergonha, sabendo que toda a reviravolta era por causa dela. Os anúncios de Pedro naquele dia mudaram a vida de todos no restaurante. Contratos de período integral. Todos os contratos de meio período seriam convertidos para período integral para quem desejasse. Aumento salarial. Um aumento de 30% no salário base para todos os funcionários. Refeições gratuitas. Refeições completas e gratuitas para todos durante o turno, sem exceções ou descontos. Apoio financeiro. Se alguém estivesse com dificuldades, deveria procurá-lo. Sem julgamentos, apenas ajuda. A sala explodiu em aplausos e lágrimas. Alice sentiu-se culpada, mas também inundada por uma esperança coletiva. Após a reunião, enquanto os outros celebravam, Pedro chamou Alice ao seu escritório. Ele lhe disse que queria fazer mais por ela, especificamente. Alice, seu contrato muda hoje para integral, mas seu aumento não será de 30%, será de 50%. Alice começou a protestar, dizendo que era demais, que não merecia. Pedro foi irredutível. Você merece isso e muito mais. Trabalhou duro e manteve sua dignidade em circunstâncias impossíveis. Eu me envergonho de não ter visto sua situação antes. Havia mais. Pedro informou que liquidaria as dívidas médicas da mãe dela, não como caridade, mas como um empréstimo sem juros que ela poderia pagar com o tempo, sem pressa. Alice o olhou em silêncio, as lágrimas caindo livremente agora. Ninguém jamais havia lhe oferecido tamanha ajuda. Ela aceitou tudo e, pela primeira vez em anos, sentiu uma paz profunda. Os meses seguintes trouxeram uma transformação em todo o restaurante. O ambiente ficou leve, a produtividade aumentou, as avaliações dos clientes melhoraram. Alice, em particular, estava irreconhecível. Com alimentação adequada e um salário justo, ela recuperou o peso. As olheiras sumiram, ela comprou roupas novas e havia uma luz nova em seus olhos. Pedro a observava. Ele começou a enxergá-la não apenas como funcionária, mas como pessoa. E o que via o fascinava. Alice era inteligente, com uma mente afiada para a organização e resolução de problemas. Um dia, Pedro fez uma proposta. Alice, notei seu talento. Quero pagar um curso de gestão de restaurantes para você. Se quiser, após o curso, você será a subgerente. Alice o olhou incrédula. De garçonete que comia sobras a gerente em poucos meses, ela aceitou. Nos meses seguintes, trabalhou incansavelmente. Assistia ao curso durante o dia e trabalhava à noite. Pedro tornou-se seu mentor, ensinando-lhe tudo sobre gestão e liderança. Eles passavam cada vez mais tempo juntos. Reuniões se transformavam em conversas, e conversas se transformavam em confidências. Pedro contava sobre sua própria origem humilde, e Alice via nele não apenas um chefe, mas alguém que a entendia de verdade. Lentamente algo cresceu entre eles, algo que nenhum queria nomear, mas que era inegável: a tensão romântica. Os colegas notavam a forma como Pedro procurava desculpas para estar perto dela, e como Alice sorria de maneira diferente quando ele entrava na sala. 10 meses depois daquela noite atrás do lixo, Alice era a subgerente, competente e forte. Mas o medo impedia que eles admitissem os sentimentos. Uma noite, trabalhando tarde no inventário, Alice finalmente criou coragem para perguntar: por que ele a havia ajudado tanto? Por que ela era especial? Pedro permaneceu em silêncio, olhando as luzes de São Paulo pela janela. Então ele se virou e disse a verdade. Porque naquela noite, quando vi você comendo os restos, chorando, algo em mim se quebrou. Você tinha todas as razões para desistir, mas manteve sua dignidade. E isso me envergonhou. Me envergonhou por ter esquecido de onde eu vim. Mas há mais, confessou. Nesses meses eu a conheci e me apaixonei pela sua força, pela sua inteligência, pelo seu coração bondoso. Eu estava com medo de dizer, com medo de que você pensasse que era por pena. Alice, em lágrimas, disse que sentia o mesmo, mas tinha medo de que ele só sentisse pena.
de que a relação entre eles pudesse complicar tudo. Pedro se aproximou, segurou suas mãos. Não é pena, Alice. É amor de verdade. O amor que se constrói conhecendo a alma de alguém. E se você sente o mesmo, quero tentar. Não como chefe e funcionária, mas como iguais. Alice olhou nos olhos do homem que a havia salvado da fome e do desespero. E disse que sim. Sim, ela o amava. Sim, eles mereciam ser felizes. Eles se beijaram pela primeira vez naquele escritório, com as luzes de São Paulo testemunhando o novo começo. Com certeza, chegamos ao emocionante desfecho desta linda história. Aqui está o capítulo 4. A mesa da esperança e o pedido de casamento, selando o amor e o legado de Pedro e Alice no contexto brasileiro. Capítulo 4. A mesa da esperança e o pedido de casamento. 2 anos se passaram desde aquela noite atrás das lixeiras. O Sabor de Ouro era mais do que um restaurante, era um modelo de justiça social. Pedro Antunes havia implementado suas novas políticas, salários justos e refeições gratuitas, em todos os seus 3 locais. Outros empresários do setor começaram a seguir seu exemplo, transformando o mercado de trabalho em São Paulo. O maior impacto, no entanto, era pessoal. Pedro e Alice não escondiam mais o relacionamento. Alice se tornou cogerente, administrando as operações com uma competência que rivalizava a dele, conquistando o respeito de todos. Numa quinta-feira à noite, Pedro fechou o Sabor de Ouro mais cedo. Convocou o pessoal para uma celebração especial. Quando todos chegaram, viram o restaurante transformado. Luzes suaves, mesas postas para um jantar elegante. Pedro se levantou e explicou que queria celebrar algo importante. Há 2 anos, neste restaurante, eu descobri que o sucesso sem humanidade é vazio. Que ter 3 restaurantes não significa nada se as pessoas que os fazem funcionar sofrem. Em seguida, olhou para Alice, que estava ao lado dele. Na frente de toda a equipe, que havia se tornado uma verdadeira família, Pedro se ajoelhou, tirou uma caixa de veludo e a abriu. Alice, disse ele, a voz emocionada. Há 2 anos eu a vi no seu ponto mais vulnerável, e você me transformou. Você me ensinou o que realmente significa ter sucesso. Eu te amo mais do que posso dizer. Você aceita se casar comigo? Alice chorava abertamente, cobrindo o rosto com as mãos. Ela disse que sim, 1000 vezes sim. Pedro colocou o anel no dedo dela, e o restaurante explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Era mais do que um noivado. Era um símbolo de transformação, de como a bondade havia curado 2 vidas. Após a celebração, enquanto a equipe se despedia, Alice e Pedro ficaram sozinhos. Foram para os fundos da cozinha, onde ficavam as lixeiras, o local onde tudo havia começado. Alice olhou para aquele lugar com emoções mistas, lembranças de desespero e fome, mas também o ponto de virada de sua vida. Pedro pegou sua mão. Eu quero fazer mais com este restaurante. Quero que a nossa história se torne algo maior. Ele revelou seu plano. Queria abrir um refeitório gratuito no subsolo para pessoas em situação de rua ou que estivessem passando por dificuldades. Um local para quem precisava de uma refeição quente. Ele queria que Alice o gerenciasse. Alice olhou para ele com amor e orgulho. Era a ideia perfeita. Do seu ponto mais baixo, ela agora poderia ajudar outros. Ela se certificaria de que ninguém que entrasse ali teria que se esconder para comer. Ela disse que fariam isso juntos, que construiriam algo bonito a partir da dor. Beijaram-se naquele lugar que havia testemunhado seu desespero e agora celebrava seu triunfo. Epílogo. 6 meses após o casamento, o Sabor de Ouro inaugurou oficialmente a Mesa da Esperança no subsolo. Um refeitório gratuito aberto todas as noites, oferecendo dignidade e respeito. A comida era preparada com o mesmo cuidado dos pratos servidos no andar de cima. Alice gerenciava o projeto pessoalmente. Servia as refeições, conversava com as pessoas e via a si mesma em cada rosto cansado. Pedro trabalhava ao lado dela. O empresário que antes gerenciava de uma sala distante agora servia refeições junto à sua esposa. Ele havia entendido que o verdadeiro sucesso
não estava no balanço financeiro, mas nos sorrisos que ele ajudava a criar. De vez em quando o refeitório esvaziava, eles se sentavam juntos. Olhavam para o espaço que haviam criado do nada, um lugar que nasceu da desesperança e se transformou em esperança para centenas. E sabiam que haviam encontrado algo raro, não apenas amor, mas um propósito compartilhado.